Olá pessoal, dando continuidade ao tema sobre dízimos e ofertas, o que é a justiça divina e se devemos guardar ou não o sábado, mas primeiramente eu gostaria de compartilhar o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, o que me levou a isso, né? Deus me alcançou enquanto eu ainda era criança, né? Então eu tô mais de 30 anos conhecendo o Evangelho, porém parecia que ainda faltava entender algumas coisas, né? Por exemplo, eu tentava resistir ao diabo com as minhas próprias forças, tentando evitar o pecado. Porém, com várias tentativas, isso não estava funcionando. E procurei vários tipos de ajuda, né? Mas, uma vez, conversando com um médico, mesmo não sendo a especialidade dele, ele, conversando comigo, me falou que uma pessoa, ela não vence o vício com a abstinência. Ela vence o vício adquirindo uma nova virtude, algo novo. E olha só, graças a Deus eu pude ter a oportunidade não só de ouvir, mas também de ter a humildade de atender para essas palavras, né? E sabendo que o amor é a maior virtude, então eu comecei a procurar em mim, poxa, o que que eu posso então adquirir? O que que eu preciso melhorar? E claro, aí nesse caso Deus começou a me guiar em algumas coisas, e aí comecei a encontrar a oração do rei Davi, que está em Salmo 7, Salmo 17, em que ele mesmo pede a Deus que a justiça divina venha sobre ele. E ainda também ele fala, prova-me no fogo. E lá no Salmo 118 ele chega a falar, Deus me castigou severamente, mas não me deixou morrer. Ele também cita que esta é a porta que os justos passam. E nós vemos que Jesus ele fala, eu sou essa porta, né? Porém, claro, no início eu também tive esse receio de orar como o rei Davi orou. Sabendo que Deus é justo, o que viria sobre mim então? Será que eu poderia perder o emprego? Eu poderia adquirir algum tipo de doença? Perder alguns bens? Cheguei até a cogitar sobre o casamento, será que eu perderia o casamento também? Não sei o que poderia vir, né? Mas eu tive a coragem de orar e pedir essa correção, né? Porque eu, com as minhas próprias forças, não estava conseguindo. Às vezes eu tentava olhar para o pecado e tentava reinterpretar a realidade para que esse tipo de tentação deixasse de fazer sentido para mim. Mas nada disso ainda estava funcionando. Então, parecia que eu não estava combatendo o bom combate da forma correta. Eu não estava entendendo como é que era esse processo. E a partir desse momento de ter essa coragem de fazer essa oração, aí eu comecei a perceber que o meu amor, então, por Deus estava aumentando. Então, parecia que era isso que me faltava. Será que eu realmente trato Deus como um pai? E eu amo esse pai? Eu tenho tentado trazer a devida honra com os meus atos a ele? Então, depois dessas coisas, aí sim, eu comecei a receber alimento sólido. E claro, no início pareceu pra mim como se eu tivesse até em febre, pô, eu fiquei 2 semanas praticamente com a minha mente fervendo com um alimento sólido somente, porque realmente era muito grande, de tal forma que eu ainda não posso falar exatamente o que é, mas eu tenho tentado mostrar ao longo desses vídeos, começando pelo que é realmente a igreja, né. Então, eu sei que se eu afirmar isso categoricamente, as pessoas não vão aceitar e vão taxar de louco, né. Então é preciso mostrar bastante evidências bíblicas, bastante passagens bíblicas para ter essa base e então formar esse conhecimento. Porém, também chegou um momento em que eu fiquei pensando: "Será que eu devo compartilhar essas coisas?" Porque Deus não me chamou e eu esperava algo do tipo, né, sei lá, eu tenho um sonho miraculoso, algo extraordinário, algum anjo aparecendo pra mim: "Vai, faz", ou eu ouvir do próprio Deus com uma voz, tipo, audível mesmo, né. Cheguei até a ver em algumas passagens nos profetas que, em tempos de tribulação, o prudente guarda em silêncio o que sabe. Porém, depois eu fui percebendo que nós não estamos ainda nesses tempos de tribulação. Estamos ainda nesse princípio das dores, né? Então, comecei a compreender também sobre essa parábola dos talentos, de eu receber o alimento sólido e tentar repartir em vários pedaços para então isso ser multiplicado em outras pessoas, mesmo sabendo agora que os talentos, né? A palavra talento não significa habilidade. Acabou se tornando algo similar a isso, mas na verdade, talento tanto era uma moeda como uma medida. Então, quando Jesus fala dos talentos, então ele está falando realmente do que a pessoa recebe financeiramente, né. Mas as pessoas acabam mudando isso para habilidade, sendo que nesses estudos a gente vai aprofundar mais sobre esse assunto. E quando eu comecei a tentar ensinar outras pessoas, escrever sobre, eu comecei a aprender muito mais. Então isso também tem me motivado e Deus está ministrando cada vez mais em mim mesmo, todas essas mensagens. E como isso de alguma forma tem me capacitado ainda mais, dia após dia, receber pelo menos uma porção desse alimento sólido, é algo que eu não gostaria nem de parar, que não houvesse fim, né. E também entendi que é dando frutos para o reino de Deus que a gente se torna discípulo de Cristo.
é realmente fazendo a vontade do Pai e não achar que eu sou filho, eu não preciso fazer nada, o mínimo que eu faço já é o suficiente e pronto, eu sou discípulo dele. Entendi também o jejum aceitável que Deus quer de mim, o que está descrito em Isaías 58, eu vou tratar isso daqui a pouco, e que o reino dos céus é semelhante a um homem que acha um tesouro escondido no campo, ou uma pérola, né? Ele vende tudo que tem, olha só, se trata também de bens, né? Parece que é só alegórico, não se trata disso, mas ele vê a tamanha importância dessa mensagem do evangelho eterno de Deus, em que ele vende tudo que tem para adquirir esse campo, esse tesouro escondido. E essa passagem está em Mateus 13, 44 e 45. Também comecei a compreender por que operar milagres está relativamente abaixo dos mestres, né? Na ordem que o apóstolo Paulo apresenta em 1 Coríntios 12, 28, primeiro são os apóstolos, depois os profetas. Quando eu vi isso até pareceu um pouco presunçoso, né? Poxa, os apóstolos estão se colocando acima dos profetas, coisa estranha, né? E depois vem os chamados mestres, que são esses pastores, bispos, os líderes religiosos, né? Então, imagina só, você tem um conhecimento desse tamanho. Quando alguém opera um milagre ou algo do tipo, esse tamanho de conhecimento que você tem, que auxilia na sua fé, agora esse tanto fica muito mais fundamentado, cria raízes ainda mais profundas. Porém, continua sendo esse mesmo tanto. Não te acrescentou em algo maior. Continua sendo o mesmo tanto. Porém, quando alguém começa a compartilhar algo, palavras de conhecimento, de sabedoria, de ciência, aí sim o seu conhecimento começa a ampliar. Sendo que em várias passagens nos apóstolos a gente vê esse incentivo de nós alcançarmos o pleno conhecimento de Deus. A gente já viu que em Hebreus ele dá uma exortação que, pelo decorrer do tempo, o tanto de tempo que já passou, vocês deveriam ser mestres, mas estão voltando e necessitando que pessoas expliquem novamente as bases do cristianismo, né? Sendo que esse incentivo é para todos, né? Só para aqueles que foram escolhidos para serem esses mestres, né? E também por ter visto várias vezes esse incentivo de os irmãos procurarem ser um, sendo que o diabo também reproduz algo assim, né? Desde a Torre de Babel, isso acontece, e também os homens conseguem reproduzir isso, né? E isso fica muito mais evidente nas forças armadas, né? Porém, a vontade de Deus é que sejamos um com Ele. E, e aí eu entendi a diferença de ser uma só carne, que aí sim é o marido e a esposa, os que são unidos de alma, como em Filipenses 2:2, que o apóstolo Paulo fala, né? De termos o mesmo sentimento, isso é unidos de alma. E aí talvez tenha essa confusão, né, de terem esse incentivo de serem um com seus irmãos, mas não é exatamente isso. E de ser um com Deus, e aí sim, um só espírito com Ele. E claro, para isso é preciso nascer de novo e passar por esse processo de santificação. E o que diz em Isaías 58, versículo 6? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, o contrário é piedade, né? Desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. E aqui, ataduras, como ele fala, uma atadura ela não cura por si só, né? A ferida. E nesse caso também, isso não nos livra da servidão. E o jugo imposto por homens, com doutrinas de homens, e que também acaba levando para doutrinas de demônios, né? Deus quer que nós quebremos isso. Então, a palavra de Jesus, o ensino dele, pode parecer simples, mas não é. Eu também já ouvi essa expressão de que, na verdade, o evangelho de Deus é simples, mas também não é. Porque se fosse simples, por que tem tanta perversão? Por que tem tanta subversão dessa palavra? Por que tiram o foco claro daquilo que Jesus disse e mudam para outras coisas? Querem acrescentar e acrescentar mais jugo sobre as pessoas, ao invés de entenderem a verdade. Por exemplo, o que Jesus disse, e agora está melhor descrito em Marcos 7,15, que não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. E aí, para tentar deixar isso claro para as pessoas, eu sei que vai parecer estranho, mas tenha um pouco de calma. Por exemplo, eu fumar, eu beber bebida alcoólica, eu beber veneno, eu ouvir músicas do mundo, eu até mesmo ver coisas impróprias, sexualmente impróprias, na internet, tudo isso não é pecado em si mesmo. E aí você vai achar que isso é muito estranho falar tudo isso, mas olha só, não há nada fora do homem que entrando nele o contamine. Porém, como assim se eu beber veneno querendo me matar, eu não peco? Porque na verdade o que realmente saiu primeiro, saiu do coração, o desejo foi para a mente ao invés de negar esse desejo, começa a planejar a execução desse desejo. E aí começa o pecado. E o fato de eu simplesmente tomar seria só uma prova cabal do que realmente eu pequei. O pecado começou antes do líquido entrar. Então, a mesma coisa, se eu pesquisar algo impróprio na internet, relativo a algo sexual,
O que entra pelos meus olhos não é exatamente isso que está me contaminando. O que saiu do meu coração, veio para a mente e executou, isso me fez pecar, antes daquilo entrar pelos meus olhos. Então, Jesus quis deixar isso muito bem claro, porque as pessoas costumam trabalhar com essa legalidade. Não, isso aqui é pecado, isso aqui não é, por conta disso, por conta daquilo. E Jesus chega a dizer, se você deseja a mulher do teu próximo no seu coração, você já está pecando. Tipo, eu posso, pelas minhas aparências, né, eu ter um bom comportamento na frente das pessoas, eu parecer um homem santo, mas quando eu chego em casa, quando eu estou sozinho, quando não tem ninguém vendo, aí eu começo a trabalhar sobre esse desejo, aproveitá-lo, refinando ele, ao invés de eliminar isso da minha vida, e acho que isso não importa. Porém, o que Jesus quer nos mostrar é que devemos adorá-lo em espírito e em verdade, em todo o tempo. Por isso que não é somente em uma igreja física, poxa, quando eu for lá, aí eu vou adorá-lo. Sendo que você pode ter tudo isso por aparências, mas diante de Deus de verdade, não é o que acontece. Quantos escândalos a gente não acaba ouvindo de pessoas que são de uma igreja que parece fervorosa, parece que o Espírito Santo trabalha lá dia e noite, parece que até deixa de ir em outras igrejas só para ir para lá, né? Porém, no dia a dia aparecem tantos escândalos de adultério, de abusos, em que, na verdade, só está revelando a verdadeira essência que está naquela pessoa. Parece até que é possível viver pecando durante a semana, mas, poxa, naquele domingo foi usado tremendamente por Deus. Como se fosse algo assim, eu viro a chave, então depois eu desviro a chave, né? A hora que eu quero. E reparem bem nessa coisa, em que quando Jesus fala que a boca fala que o coração está cheio, mas ele também fala que os lábios louvam a Deus, mas o coração está distante. E o que isso pode parecer? Como acontecia também naquela época, isso também não é novo, né? As pessoas diante das outras falam palavras belas, palavras até que aparentam uma sabedoria, mas o seu coração está longe. Poxa, mas Jesus falou que a boca fala que o coração está cheio. Pois é, aquilo que essas pessoas estão falando, na verdade, em verdade, é falsidade. Então, a gente, aos nossos olhos, é difícil enxergar isso, de distinguir essas coisas. Mas através do Espírito Santo, esse discernimento é possível ter. Mas é preciso também deixar claro que nem sempre teremos. Tem certas coisas que vamos precisar passar. E continuando sobre essa questão de julgo, que as pessoas acabam acrescentando à palavra de Deus, as suas opiniões, o que elas acham que vai deixar as pessoas mais santas ou mais afastadas do pecado, sendo que em 1 Coríntios 7:23, ele também fala isso, sobre desfazer a escravidão de homens, porque são esses homens que trazem julgo sobre as pessoas. Em 2 Coríntios 10, de 4 a 5, fala de anular sofismas e de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, agora o nosso pensamento, à obediência a Cristo, e não a homens e não a regras, mas verdadeiramente a Cristo, desfazendo desses sofismas. E a gente vai ver o que significa isso. Em 1 Pedro 4, de 1 a 2, para que entendam que aquele que sofre na carne deixa o pecado. E aqui ele não está falando de Cristo, porque Cristo não tinha pecado em si mesmo, ele levou os nossos. Ele não precisava sofrer na carne para deixar o pecado. Isso é o que nós passamos. E aqui ele também fala que nesse tempo que nos resta nesta carne, que vivamos de acordo com a vontade de Deus. E o que significa sofismas? Seria um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Percebe que isso é algo semelhante ao fruto do conhecimento do bem e do mal? Eles eram perfeitos, estavam em um lugar perfeito, mas vindo a serpente com este fruto, com este outro conhecimento, em que tem o bem e também tem o mal, e é claro, tentando apresentar o que é bem, né, o que é bom, fala que se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, produzindo uma ilusão da verdade, sendo que o que realmente existe é a verdade, que é o Espírito Santo, e o conhecimento do bem e do mal. Só que algumas pessoas acabam se alimentando daquilo que se trata do bem, que é contido neste fruto. Sendo que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. E claro, aí você vai achar que, poxa, então tem certas pessoas que estão enganando, certos líderes. Não exatamente, porque uns acabaram aprendendo isso como verdade, tomaram para si também e acabam reproduzindo essa mesma ideia, essa mesma lógica e querendo manter essa mesma estrutura, ao invés de romper, né? E a gente vai ver mais à frente o que Jesus quis realmente dizer quando ele fala que veio trazer a espada, que ele veio trazer a divisão. Porque assim como ele não veio como uma figura militar, isso também não representa algo dessa natureza. Mas com certeza também se trata de espiritual. E sofismas também pode representar uma argumentação que aparenta verossimilhança ou veridicidade, mas que comete involuntariamente incorreções lógicas.
Eu já vi também pessoas pregando um evangelho em que parece que tem início, meio e fim, como se fosse um roteiro, né? Em que as peças se encaixam, né? Claro, aquilo que ela pretende trazer à tona, o que é relevante para ela, né? Mas, se for analisar cada ponto, a gente vai ver essas incoerências. Aí chega até a usar um texto do apóstolo Paulo, em que tem pessoas que ficam com essa mania com essas contradições e focam nisso, né? Mas a fé e o conhecimento de Deus e a sabedoria, elas não ignoram esses pontos de contradições. Na verdade, isso é um enfrentamento, é preciso enfrentar isso. Por que que isso é certo, por que que aquilo é errado? Por que que aqui aparenta uma contradição com aquele? Será que, na verdade, me falta conhecimento para realmente combinar essas coisas, entendê-las? Então, de forma alguma, é fechar os olhos e achar que, não, eu sou salvo pela fé e essas incoerências não devem ser questionadas. A palavra de Deus não deve ser questionada. Ao contrário, Deus nos incentiva a entender e até mesmo a provar que Ele é bom. Provar e ver de que eu sou bom. Porém, alguns acabam caindo em tentação, tipo, querem tentar a Deus. Aí sim é algo pecaminoso, né? Igual aquela tentação de Satanás com Jesus, em que ele fala: se atire daqui do templo, porque os anjos receberão ordens para te salvar. Só que aí Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, eu não vou pular de um lugar alto achando que Deus vai me salvar, se na verdade a minha intenção, olha só, o que realmente saiu do meu coração primeiro, foi tentar a Deus. E não de querer acrescentar a minha fé, de ter mais fé, de ter mais conhecimento. É algo até semelhante. Poxa, olha só como é que eu sou tão bom e importante. Porque se eu pular daqui, Deus vai me salvar. E aí você faz isso e não acontece. Até porque a gente vai ver que Salmos, na verdade, é um livro profético também. Aparenta ser poético, mas não é. E voltando ao que é sofismos ainda, seria também qualquer argumentação capciosa concebida com a intenção de induzir em erro, o que supõe má fé por parte daquele que a apresenta. Então, até mesmo alguns pastores, né, sabendo da ambição de outros, sabem que, por exemplo, essa teoria da prosperidade, as pessoas realmente induzem os outros a receberem essa lógica que, na verdade, é incoerente, que leva ao erro. Porque, na verdade, ao invés de unir coisa espiritual com alguma outra coisa espiritual, está unindo o que algo aparentemente espiritual com uma ambição humana de ter mais dinheiro. E aí querem combinar essas duas coisas, coisas que não se misturam, mas eles tentam assim mesmo. E por essa má fé acabam enganando a muitos. E eu sei que muitos defenderão o sistema e todo tipo de crendice que já está arraigado no coração, porque realmente é difícil de tirar. A gente vê isso na história de Jesus, de pessoas, principalmente os líderes daquela época. Poxa, desde o seu nascimento estão ouvindo a palavra de Deus, receberam certas interpretações, porém incorretas. E aí quando aparece a verdade e a verdadeira interpretação dessas coisas, não aceito. Porque, poxa, vai quebrar toda uma tradição, vai quebrar tudo que eu já sei. Eu vou ter que aprender tudo de novo? Não, então não aceito. Só que isso deveria nos levar a nos perguntar o que realmente está em nosso coração. O nosso coração está nas verdades de Deus ou nas tradições e doutrinas de homens? E que, claro, isso acaba levando para doutrinas de demônios também. E que, se você teme alguma coisa, o que você realmente teme? Você teme a desaprovação humana? Ou um dia estar realmente diante de Deus e Ele falar, não vos conheço? Sendo que a gente precisa aproveitar nesse tempo que temos aqui. Aqui é o lugar da redenção. Depois, não sabemos. E aí, ao invés de ter a coragem de agora quebrar todos esses sofismas, todos esses julgos que homens acabam colocando sobre nós, um dia chegaremos diante de Deus e pode ser que Ele fale essas palavras para nós. Porque, assim como eu tenho tentado mostrar no vídeo anterior sobre o que é justiça e é o que vamos tratar disso aqui agora, quando Deus fala não vos conheço, Ele diz apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas o que que as pessoas entendem por iniquidade? Eu já vi várias explicações, mas o que eu realmente aprendi nesses últimos dias também é algo que pode perturbar algumas pessoas, porque acreditam tão fielmente que não somos salvos por obras, mas pela fé. Porém, o apóstolo Tiago fala isso claramente, que não é só por fé, não é por fé somente, mas por obras, porque é nas obras que a nossa fé se consuma, ou seja, se completa, é confirmada. Então, as pessoas acham que não precisam fazer nada. Então, vamos falar o que é justiça realmente. Porém, eu gostaria de trazer alguns exemplos aqui também, antes de iniciar sobre isso. Em Lucas 1, dos versículos de 1 a 4, eu achei interessante que nós já sabemos que, na verdade, Lucas ele não é um apóstolo de Cristo. Ele era um médico e historiador, né? E aqui nesse relato, ele está falando por que ele está escrevendo essa carta, né? Cada uma das cartas, sendo evangelho ou não, tem um público-alvo, né? Tem alguém para quem essa pessoa está escrevendo. Porém, ele não fala em hora nenhuma que o motivo pelo qual ele está escrevendo essa carta, que nós chamamos de evangelho, né? Foi porque ele recebeu algum sonho
porque algum anjo apareceu para ele, porque algum apóstolo mandou ele fazer, ou porque talvez ouviu a voz de Deus falando diretamente com ele. Porém, olha o que ele fala: me pareceu bem dar-te por escrito esses eventos em relação a Jesus. Claro que o assunto que trata de Jesus, principalmente naquela época, né, foi algo muito grandioso, então praticamente todas as pessoas acabavam comentando, né? Porém, alguns acabavam desvirtuando algumas coisas, ou já estavam compartilhando coisas incertas, né, ou inverdades. E aqui Lucas fala: me pareceu bem fazer isso aqui. Sendo que, na verdade, nós estudamos o livro, né, o Evangelho de Lucas, que na verdade é um historiador e médico, com as escrituras sagradas, com o mesmo peso, né? Mas por que nós fazemos isso de alguém que simplesmente diz que me pareceu bem fazer isso? Porque, na verdade, quando nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus, nós damos frutos para o reino, frutos esses que são eternos. Então, ele não precisou de um comando para fazer essas coisas, mas por ser filho, ele buscou honrar o Pai, honrar a Deus, de acordo com a sua própria capacidade. Então, assim, eu sei que pode ser perigoso fazer algo que Deus não nos mandou fazer, mas quando nos tornamos filhos de verdade, isso é algo natural, isso vai acontecer. Nós não precisamos mais esperar um comando: ó, faça isso, ou faça aquilo. Nós não precisamos mais temer, na verdade, estamos sendo aperfeiçoados nesse amor de Deus, né? E claro, sendo a todo momento guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, eu sei que isso pode parecer estranho para algumas pessoas, mas é tudo isso que eu tenho verificado na Bíblia, né? E também vou compartilhar outros exemplos também. O próprio exemplo do autor de Hebreus, que eu já citei anteriormente, em que ele fala isso, né? Pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas estão precisando de pessoas que ensinem de novo os princípios elementares. E também 1 Coríntios 14:8, o apóstolo Paulo, apesar do foco da mensagem estar falando sobre outra coisa, sobre os dons espirituais, mas ele também fala isso: se a trombeta der som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Então, tratando dessas coisas, antes de começar a falar de Apocalipse de fato, é importante, é necessário, porque tudo isso pode já parecer novo para algumas pessoas. Imagina quando chegar mais à frente, em que mais coisas ainda vão ser quebradas, mais paradigmas, né? Mais conceitos que foram ensinados que não estão 100% corretos. E nesse caso, não foi deliberadamente, não foi levianamente, mas porque realmente o tempo do selo do livro do profeta Daniel ser aberto ainda não tinha chegado. E olha só, tudo isso que eu estou compartilhando já pode não ser algo palatável para algumas pessoas. Isso vai ser algo de difícil aceitação. Porém, será que isso não se assemelha ao pão ázimo, ou pães asmos, que está descrito na lei, em que não vai nenhum fermento? E Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus, porque isso acaba acontecendo. As pessoas vão acrescentando mais preceitos sobre preceitos, mais regra sobre regra, dificultando o cumprimento de coisas que deveriam ser fáceis, e as coisas difíceis eles conseguem perverter como se fosse algo fácil. Então, assim, realmente ter um alimento espiritual sem fermento não vai ser algo realmente fácil de engolir, de entender, de digerir também. E eu gostaria de trazer esse exemplo de Elimelec. Esse nome não é muito bem conhecido, né? Mas ele está no livro de Ruth. E isso já trata um pouco da justiça, né? Daquilo que eu estou tentando falar desde o primeiro vídeo, mas a gente vai aprofundar agora nesse segundo. Em que, nos dias em que Israel ainda não tinha um rei e que os juízes julgavam, né? E veio fome sobre a terra de Israel, esse homem chamado Elimelec, ele preferiu mudar de cidade, porque ele era um homem rico, tinha muitas posses, muitos bens, e por conta da fome, muitos acabariam vindo até a sua porta, né, pedindo comida, pedindo alguma coisa. E para evitar isso, ele preferiu mudar de cidade, em um lugar onde as pessoas não conheciam tanto o nome dele, né, para tentar habitar ali e ficar isento de ajudar o próximo. Porém, existe um princípio judaico em que aquele que habita na Terra Santa, eles não deveriam sair da cidade. Isso pode ser considerado até um pecado, né? E a gente vê esse princípio de forma semelhante em Jeremias 42, em que, neste caso, o profeta está falando: se vocês permanecerem na terra de Israel, Deus vai proteger vocês. Mas se vocês forem para o Egito achando que vão conseguir fugir da batalha, vão conseguir fugir da guerra, então a guerra chegará a vocês lá. Lá no Egito vocês também vão ser perseguidos, e Israel também vai ser atacado. Mas, se vocês ficarem e crerem em Deus, aí sim Deus vai trazer a salvação. Mas eles não quiseram ouvir este profeta, preferiram ouvir outros profetas, que na verdade eram falsos, né? E olha a punição que esse Elimelec recebeu. Ele tinha 2 filhos, sendo que aí ele morreu e também os 2 filhos. Porém, um desses filhos era casado com a Ruth. E aí sim, a partir de Ruth que veio a descendência do rei de Israel. Porque, pelos livros que eu tenho lido também, Elimelec, por ser da tribo de Judá, ele, neste caso, por ter muitas posses, por ser bem-sucedido, ele cogitou de que a linhagem do rei viria através dele. Ele chegou a ter essa presunção. E a gente vê que, na verdade, até que não estava tão errado assim, porque veio a partir de Ruth. Mas olha só, ele morreu e os 2 filhos também morreram. E só a partir de Ruth, que permaneceu, que veio a linhagem do rei de Israel.
Só que não veio diretamente dele, né? E trazendo isso para os nossos dias também, alguns que acham que são filhos de Deus, em que são a nação santa, sacerdócio real, mas será que estão agindo como ele, em que, tendo bens, preferem até mesmo se mudar para um lugar onde que não vão ser incomodados? E nós devemos lembrar da parábola dos talentos, que na verdade, talento não significa habilidade, mas na verdade se trata de dinheiro mesmo, né? E também uma unidade de medida. Naquele tempo era principalmente usado para prata, né? E isso por si só já representava uma pequena fortuna, ter talentos, né? E aí será que está ficando cada vez mais claro que os banqueiros naquela parábola realmente são os pobres e os necessitados? Porque se os talentos se tratam de dinheiro, e algumas pessoas recebem um talento, outros recebem 10, e de alguma forma eu devo repartir isso, com quem que eu reparto então? Por que que Deus pergunta por que que você não deixou alguns banqueiros para eles multiplicarem isso? Porque se você realmente fizesse isso, aí sim você receberia o que é seu, lá na glória. E agora também eu vou falar algo que seria ainda mais difícil, nessa comparação que eu fiz com a atualização dessa parábola do bom samaritano para os nossos dias. Imagine se esse bom samaritano, para os nossos dias de hoje, seriam como se fossem os espíritas. E aí, eu até dei essa pausa para você ouvir bem mesmo. Poxa, os espíritas? E se você também teve esse estranhamento, será que não foi esse mesmo estranhamento que os judeus tiveram quando Jesus falou bom samaritano? Samaritano é bom? Eles adoram em outro monte, ao invés de adorar a Deus em Israel. Eles se contaminaram com outros povos, com outras religiões. Eles acreditam em Deus de uma forma errada. E este cara é bom? E chegam até mesmo a julgá-los, falando que, eles acreditam que isso vão ser salvos pelas obras. Mas pelas obras, eles estão confirmando a fé que eles têm. E nós? Pela ausência de obras, estamos confirmando que nós estamos salvos? Será que realmente é esse princípio que Jesus ensinou? Que os apóstolos também ensinaram? Como eu não sou salvo pelas obras, então eu não preciso fazer nada. E na verdade, eu talvez até deveria evitar para não parecer que eu sou salvo pelas obras, né? Mas olha a parábola que Jesus fala sobre um homem que tinha 2 filhos. Sendo que ele chega para o primeiro filho e fala, vai trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim, eu vou. Porém, ele não foi. E quando ele falou com o segundo filho, ele falou, vai e faz a mesma coisa. Sendo que este respondeu, não quero. Porém, arrependido, ele mudou de ideia e foi. E aí Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai? E aí tiveram que responder, na verdade, aquele que realmente foi para vir trabalhar. Então, não é aquilo que você fala, mas aquilo que você faz. Será que nós não nos encaixamos nisso? A gente fala que vai fazer, mas não faz. E a gente está reclamando daquele que faz, porque não está fazendo da forma certa, porque não acredita da forma certa. Sendo que eu posso dar esse testemunho também, em que quando o momento de tribulação veio em nossas vidas, da escassez, aqueles que se diziam irmãos não foram aqueles que nos ajudaram. Eles, na verdade, buscavam saber da gente, mas não para ajudar, mas para saber se Deus ainda estava punindo a gente. Porque havia uma falsa profecia, e que alguns chamam de profetada, né? Alguém havia profetizado que aqueles que haviam saído da igreja, que haviam abandonado tal pastor, voltariam de joelhos, chorando, arrependidos para aquela igreja, para aquele pastor. Sendo que foi pelo meu pai não ser conivente com aquelas ações, de ele não agir da mesma forma que ele pregava, por ele ter decidido realmente romper essas relações. Não, eu não concordo, então não vou mais ser conivente com isso. Chegaram até mesmo oferecer salário da igreja para ele, em momento de escassez, e ele foi firme em dizer, não, não aceito, pode ficar com seu salário. Por conta de acreditar nessa profetada, fecharam seus corações, reteram suas mãos, e, na verdade, eu vi pessoas que realmente não eram na mesma fé, espíritas também, que realmente foram aqueles que nos ajudaram, que realmente trouxeram o alimento lá para casa. E aí, se eu tivesse que perguntar, e claro, não é porque aconteceu comigo, mas se eu também tivesse que perguntar quem realmente fez a vontade do Pai, qual dos dois que fizeram? Sendo que, se realmente entendermos que o reino do céu está dentro de nós, como Jesus disse em Lucas 17, 20 e 21, levar meus recursos para um lugar em que tudo isso se esvai, é consumido de alguma forma, ao invés de realmente auxiliar o próximo com generosidade e trazendo uma equidade, será que continuaríamos a agir da forma que temos agido? Será que ainda estamos julgando outras pessoas? Não, você agindo assim acha que vai ser salvo dessa forma? Sendo que, evidentemente, claro que aquele que está fazendo somente por aparências, ou somente com esse intuito de, eu vou ser salvo por estar entregando meu dinheiro, por estar entregando recursos, isso também não vai salvá-lo. Porque se eu realmente não tiver amor, nada disso vai ter proveito. Porém, se o amor está me movendo, se eu estou agindo de acordo com ele, e Deus é amor,
então aí sim vai ter proveito. E olha só esse conceito que eu também ouvi do que a hipocrisia pode representar também. Esse prefixo, né, hipo, ele pode estar indicando que a pessoa tem uma baixa crítica. Assim como aquele exemplo que Jesus diz do fariseu orando em voz alta lá no templo, se gloriando de suas ações e não percebendo que ele também era um miserável. Aquele publicano, que na verdade é um cobrador de impostos, né? Ele lá no fundo nem olhava para cima e simplesmente dizia: Deus tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E aí, Jesus pergunta: quem é que desce justificado? É aquele que tem uma baixa crítica sobre si mesmo ou aquele que realmente tem uma boa crítica sobre si? Que consegue realmente olhar para si e falar: poxa, eu não estou cumprindo da forma que deveria ser. Eu também sou um miserável. Eu também careço de Deus. Eu preciso aprender mais. Eu não posso me convencer em hora nenhuma que está suficiente, que o conhecimento que eu tenho é o bastante. Porque tendo essa baixa crítica, um dia, quando chegarmos diante da verdade, o que realmente vamos ouvir dele? E agora, começando realmente a falar sobre a justiça segundo Deus, é preciso deixar claro, novamente, que Deus não mudou. Ele não era um no Antigo Testamento e agora é diferente. Porque agora estamos em um tempo chamado tempo de graça. Se Deus é eterno, será que a graça nunca esteve com ele? Por que quando ele fala sobre Noé, diz que Deus achou graça nele? Por que quando Moisés se dirige para Deus e ele também diz: se eu achei graça diante de Deus, me conceda esse pedido? Será que realmente a graça só existe depois de Cristo? Ou na verdade ela sempre existiu? E assim também, a justiça para Deus é a mesma coisa e sempre foi a mesma coisa. E o que ele diz em Zacarias 7, 9 a 10? Assim falara o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. E quando ele fala executar juízo verdadeiro, não é que eu vou sair julgando as pessoas, mas é praticando a justiça, é a minha prática da justiça, mostrando bondade e misericórdia. E o que em 2 Coríntios 5,15 o apóstolo Paulo fala? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso que em várias partes, o apóstolo Paulo fala que nós devemos procurar não os nossos interesses, mas o de outras pessoas. Mas aí pode parecer algo estranho. Poxa, as pessoas têm ambições por dinheiro, por bens. Será que eu tenho que me desfazer tudo e entregar na mão dessas pessoas? Não também. Mas se Jesus morreu e ressuscitou para que possamos ser salvos por meio dele, o verdadeiro interesse de nossas almas não são bens materiais, mas de realmente ser salvo por Deus. Esse é o verdadeiro interesse, que devemos servir aos outros. É neste propósito em que eu vou te auxiliar a ser discípulo do mesmo mestre que eu sou, para que você também seja salvo. Mas, de alguma forma, neste meio do caminho também existem as obras. Isso de alguma forma sai de mim e chega até o próximo também. E o que o salmista fala, principalmente o rei Davi fala em Salmos, várias e várias vezes, sobre ações de graça. Em Salmo 69, de 30 a 33, louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. São ações, não são palavras. Palavra, ele vai louvar a Deus com palavras em cântico, mas ele vai exaltá-lo com ações. Será que começa a ficar um pouco mais claro agora? E aí ele diz: será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. E isso se referindo a holocaustos, né? Sacrifícios, em que acaba, de alguma forma, também consumindo algum recurso meu, né? Algo financeiro também. Mas ele diz assim: vejam isso os aflitos e se alegrem. E quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Parece que estava morto, né? Assim como uma fé pode ser uma fé morta, e o apóstolo Tiago compara isso com um corpo sem o espírito, né? Assim como um corpo sem espírito é morto, uma fé sem obras, sem ação, é uma fé morta também. E, na minha concepção, ações de graça seria quando você tem o poder ou algo que o outro não tem, porém essa pessoa, ela também não tem mérito, assim como você não tem, porém ela precisa. Mas, assim como eu também não tenho mérito, eu concedo para essa outra pessoa, porque foi assim também que Deus fez comigo. Eu não merecia, mas tendo, então, e a outra pessoa tendo a falta, eu compartilho com ela. Isso é uma ação de graça, em que, assim como eu também não merecia, né? O pessoal geralmente traz esse conceito, graça é um favor imerecido. Deus fez isso comigo, financeiramente também. Não é simplesmente uma salvação, mas financeiramente também. E assim também eu faço com o meu próximo. É a mesma ação, uma ação de graça também. E se as obras não são tão importantes assim, por que Jesus fala em Apocalipse 2, 4 a 5, dizendo assim: tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor? Dizendo assim, em relação a Deus, né? Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E que primeiras obras são essas? A gente não viu um pouco na doutrina dos apóstolos como eles agiam na igreja primitiva, e assim que nós chamamos, né, igreja primitiva do primeiro século,
Como que eles vendiam suas posses e repartiam entre si para que houvesse igualdade, não houvesse nenhum necessitado mais. Isso é o que acontece hoje em dia? Essa palavra que Jesus está falando não serve para nós? Voltem à prática das primeiras obras? E novamente, se as obras não são importantes, por que Jesus está repreendendo, trazendo essa informação? Volta à prática. Não está falando volta à fé, mas volta à prática. E em Apocalipse 3, 15 a 19, ele também diz isso. Eu conheço as tuas obras. Porém, você não é nem frio nem quente. Você é morno. Tá algo no meio ali, né? Não faz de forma excelente. E apesar de estar ouvindo palavras da verdade, não se decide também por ela. E não só não se decide, mas também não faz. E ainda chega a dizer: eu estou rico e abastado. Não preciso de coisa alguma. Tipo, eu já fui salvo. A melhor graça, a maior graça eu já recebi. Eu não preciso fazer mais nada. Será que não? E aí Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, assim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina quantos amo. Sendo que, o que nós podemos comprar de Deus? Como? É realmente eu dando meus bens? Será que não é quando ele diz para nós nos humilharmos perante ele? Porque esse também é o processo do arrependimento, nós nos humilhamos, nós reconhecemos e aceitamos então, a partir daí, a repreensão divina e a disciplina dele. Quando realmente nós passamos por esse processo, aí sim nós estamos adquirindo algo que é muito mais valioso que o próprio ouro, por exemplo. Salmos 4:5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Isso também tem fé, né? Fé também é essa confiança. Em Salmo 50:14, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Ações de graça. Isso também é um tipo de sacrifício, mas envolve ação. Em 1 Timóteo 6, 17 a 19, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Isso significa o nosso próprio prazer, né? Mas então como devemos exortar estes ricos? Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, não é aqui, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. E se somos salvos somente pela fé, por que ele fala apoderar da salvação? Por que ele está usando esse verbo? Isso é uma figura de linguagem? Isso não existe? Ou realmente tem algum sentido? Tem um significado muito importante por trás disso. E esse tipo de exortação, novamente, não é novo. Também está lá em Salmo 62:10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Não é para você reter essas coisas e colocar o seu coração nisso. Então eu preciso reter essas coisas. Mas é o oposto disso, né? Em Marcos 12, 43, 44, nessa passagem, Jesus está próximo ao gasofilácio, onde as pessoas depositam dinheiro ali para o templo, e ele fica observando as pessoas que estão ali depositando. Muitos ofertaram valores maiores, mas quando chega uma viúva, tipo assim, por ter talvez perdido seu marido, não tem uma fonte, um salário, e é até por isso também que Deus, ao longo da Bíblia, fala para não esquecermos nem dos órfãos, nem das viúvas, né? Mas Jesus chega a dizer: todos eles ofertaram o que lhes sobrava. Isso também é uma exortação para nós não ofertarmos, não darmos o que sobra. Porém, da sua pobreza, daquela viúva, deu tudo quanto possuía, sendo que eram apenas 2 moedas, né? Deu todo o seu sustento. Em Provérbios 21, 26, a segunda parte desse versículo, fala: o justo dá e nada retém. Se a gente for começar a aplicar isso na nossa vida, claro que se as pessoas quiserem ser radicais, não vão entender corretamente o que realmente deve fazer, né? Não é vender a própria casa e ser um desabrigado. Não é também não tendo nenhum veículo e sendo privado de várias coisas. Mas também não é dar aquilo que sobra. Ah, agora sobrou alguma coisa, então isso aqui é o que eu vou dar. Mas fazer isso com excelência, diante de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. E o que Jesus fala em Mateus 6, 19 e 21? Não como eu leis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Lembra do que a gente acabou de ler em Salmo 62:10? Se você prospera, não ponha nisso o seu coração. Mas se eu dando ao pobre a Deus ao empresto, esse pagamento desse empréstimo, ele será dado na glória, lá no futuro, nos céus. Então, se eu realmente entendo esse princípio, o meu coração não vai estar aqui nessa terra, mas no céu. Como que eu posso adquirir cada vez mais tesouros lá? Não é repartindo?
Não é praticando a justiça divina que nós realmente vamos acumular esses tesouros no céu? Sendo que é evidente que o seu corpo, ele não vive sem o coração. Onde o seu coração está, é lá onde que você vai viver. Então, se o seu coração está nas riquezas, e essa riqueza tem origem iníqua, e tudo nessa terra vai passar, então isso quer dizer que o seu coração não está nos céus, onde realmente as coisas serão eternas, né? E teve uma ocasião, que está descrito em Lucas 12, 13 a 21, em que um certo homem aparece para Jesus e fala: obriga o meu irmão a repartir a herança comigo. E, claro, o que vem à tona é a própria avareza, né? Mas Jesus chega a dizer: porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Assim, o que entesoura para si mesmo não é rico para Deus. Percebe que a percepção humana é muito diferente da de Deus? São opostas. Parece que eu acumulando tesouros para mim, por conta de eu estar prosperando, eu chego a pensar que Deus está comigo, que eu sou grande diante de Deus por conta disso. Só que pode ser exatamente o oposto disso. Pode ser, não quer dizer que seja necessariamente, mas pode ser. Em Provérbios 11, 24 e 25, diz que a quem dá liberalmente, livremente, né? Por ser livre ele faz isso, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado, ou seja, não terá mais sede. Porém, Jesus diz uma coisa que pode parecer estranho, né? Talvez até contraditório, em Mateus 5,6, naquelas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas que justiça é essa? Realmente é sair julgando as pessoas? Ou praticar a justiça divina que se baseia na piedade e na equidade? Porque se a gente lembrar daquela passagem que ele fala para a mulher samaritana: quem beber da água que eu der jamais terá sede, por que ele está falando aqui: se eu tenho fome e sede de justiça, eu serei farto? Porque ainda haveria uma fome ou uma sede em mim se eu estou me alimentando ou bebendo da água do próprio Cristo. E ele também diz em João 6,35 que ele é o pão da vida e quem for até ele jamais terá fome, e o que crer jamais terá sede. É o que realmente crê e que por ele crer produz obras, né? É que jamais terá sede. E olha só esse paralelo com o Salmo 69:33, a primeira parte, em que ele fala: porque o Senhor responde aos necessitados. Só que dá a entender, de alguma forma, que Deus aparece para essas pessoas, é em pessoa que Deus aparece, ou seria por nosso intermédio? Por ele viver em nós, é que ele acaba respondendo aos necessitados. Em Deuteronômio 2:7, Deus chega a dizer para o povo: pois o Senhor te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor, teu Deus, esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Então, Deus abençoa as obras das minhas mãos, se Ele estiver comigo. E se Ele está comigo, será que não é através de mim que Ele está atendendo os necessitados? Eu estou fazendo a justiça que vem dEle? Em Salmos 22:26 fala que os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Porém, vem essa pergunta: onde está o seu coração, de verdade? Será que você consegue passar um dia sem pensar nas coisas celestiais? Ou será que esses momentos, na verdade, são raros na sua vida? Porque isso também já está demonstrando onde é que está o seu coração. Quantos planos que você faz? É tudo para este mundo? Ou você está ansiando todos os dias os dons divinos para você servir os seus irmãos? Você está cada vez mais pensando como são as coisas celestiais, como é ser um cidadão dos céus, para então trazer esses princípios para o presente, para aqui e agora. Eu conheço pessoas que não gostariam que Jesus voltasse, por exemplo, agora. Poxa, agora na minha vez, eu ainda quero ter filhos, eu ainda quero ter netos, eu ainda quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Onde está o seu coração? Porque lá em Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Se esse sentimento não está em você, você tem o Espírito? Percebe que aqueles que realmente são a noiva e que têm o Espírito, eles não desejam de forma alguma que mais uma geração passe por todo este mal que nós passamos. Por isso que a vinda do Messias é tão necessária para então a justiça reinar tanto aqui nessa terra quanto nos céus. E olha só que coisa estranha que Isaías 55, versículo 1 diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Se já estamos vendo que comer e beber, coisas espirituais, né? Como Jesus está tratando também, são verdadeiramente coisas espirituais. Ele aqui está trazendo um conceito de que essas duas coisas não têm uma ligação direta. Do que será que isso aqui realmente representa? São as coisas espirituais? Não tem a ver em nada com dinheiro? Como é que eu, sem dinheiro, compro alguma coisa espiritual?
Em Salmo 107:9, ele também parece que fala a mesma coisa de Provérbios, né? 11, 24 e 25. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Mas que sede era essa? E que bens é esse que está falando? Não é a fome e sede de justiça que Jesus revela? E esses bens não são aquela recompensa que será dada, retribuída em glória? Será que agora a percepção do que é justo, segundo Deus, está começando a mudar também em você? Se Jesus, sendo o justo, deu a própria vida por nós, sendo nós ainda pecadores, como está em Romanos 5:8, que sendo ele rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, como está em 2 Coríntios 8:9, e que se devemos ser imitadores dele, o que é ser justo aos seus olhos? Seria algo diferente dessas coisas que estão descritas aqui? Em Salmo 50, 22, 23, Deus diz que o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, com ações. E ao que prepara o seu caminho, ou só é algo ativo e não passivo, você prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. E acumulando tesouros nos céus, nós estamos preparando o nosso caminho quando chegarmos lá. Será então que Deus nos retribuirá aquilo que realmente é nosso? Porque o que temos aqui não é nosso. Tudo isso aqui é passageiro, assim como a minha própria vida. Mas o que estamos falando são de coisas eternas. E em certo momento o salmista fala, em Salmo 51:12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Não é seguindo regras, mas é algo que eu realmente desejo. Eu realmente sou uma nova criatura, se eu tenho esse espírito voluntário. Jesus também diz em Lucas 6, 37 e 38, dai e dar-se-vos-á. O que ele está falando aqui? Seria coisas puramente espirituais? Ou também se tratam de dinheiro, de coisas físicas? Sendo que aqui se trata das duas coisas. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e também dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E olha só, se nós chegarmos diante de Deus e Ele falar, eu tive fome, tive sede, e você não me acudiu em nada disso. Porém, se fizermos, Ele nos dará tesouros que nós não temos nem ciência e também não temos nem como comparar, porque, de fato, não tem comparação com as coisas aqui da terra. E Jesus também diz, em Lucas 12:33, vendei os vossos bens e dai esmola. Olha só, é uma ação, não é uma filosofia, não é um tipo de pensamento, uma alegoria. É fazer mesmo. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem traça consome. É fazendo essas boas ações, ações de graça, que nós acumulamos tesouros nos céus. Salmos 17:15. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Parece estranho isso? Como assim eu serei semelhante a Deus? Mas em 1 João 3:2 ele também diz isso. Amados, agora ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, se referindo a Jesus, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E lembram daquele versículo que o apóstolo fala que se alguém não concorda com a doutrina de Jesus, doutrina essa também segundo a piedade, da onde ele estava tirando isso? Porque Jesus disse em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E agora nós estamos começando a compreender melhor o que é essa justiça, de fazer, de fato, e não de palavras. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você realmente não perde, mas te é acrescentado mais e mais. Porém, alguns querem essa recompensa aqui e agora. E se assim for, Jesus já disse, vocês já receberam a parte de vocês. Vocês não têm outra parte, é só essa mesmo. E será que essa justiça realmente não tem a ver com ações? Nós vamos ver um exemplo que aconteceu com Jesus. Em Atos 8, versículo 30 e 33, nesse episódio aqui, o apóstolo Filipe, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus a conversar com um eunuco que estava tentando entender o livro de Isaías, porém, quando ele chega, ele até questiona, poxa, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E ele estava lendo justamente essa passagem em que dizia assim, na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque a terra e a sua vida é tirada. E ele estava se referindo a Isaías 53, 7 e 8. Quando a gente vai ver lá em Isaías, parece um pouco diferente do que está apresentando aqui. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. E que justiça foi essa que lhe foi negada? Porque com certeza não foi de ser inocentado das acusações e da morte e morte de cruz. Porque, como o apóstolo Paulo explicou em Romanos 5, a morte de Jesus, na verdade, foi e é a justiça de Deus. Então essa justiça não foi negada a Jesus. Foi pela sua morte que essa justiça foi executada. Então que justiça é essa que foi negada a Jesus?
E em João 19, 28 a 29, vai descrever que um pouco antes de Jesus morrer, ele teve sede. E aí, o que fizeram com ele? Ao invés de darem água, lhe deram vinagre para beber. E assim, lhe negaram a justiça. Que justiça era essa? De beber água. Uma coisa tão simples como essa. E que o próprio Jesus já tinha dito em Mateus 10, 41 e 42, que quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por estes serem meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum eles perderão o seu galardão. Então, sim, dar água para alguém beber, isso também já é justiça. E olha uma curiosidade, quando deram vinagre para Jesus beber, sendo que o processo para criar o vinagre, em outras palavras, ele pode ser considerado como um vinho estragado. Porém, ele foi feito de uma forma controlada, desejada. Ou seja, ao invés de realmente produzir um vinho, algo que seria bom, de forma controlada e desejada, produziram vinagre, ao invés de serem bom vinho. E lá em Apocalipse a gente vai ver que existe uma vindima, né? Essas uvas serão pisadas para então produzirem um vinho. Porém, em um tempo de grande tribulação. Ao invés de terem sido feitos nova criatura, um novo espírito, como um grão de trigo, na verdade, eles eram uvas e que agora vão precisar serem pisados para então produzir esse vinho. E eu não sei se está ficando claro ou não, mas percebem que a operação do erro, descrita em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, ela é muito maior do que imaginávamos, de forma que nós podemos estar incluídos nisso, por nós não estarmos acolhendo a verdade do amor, mas dando crédito à mentira, nos deleitando na injustiça, porque aqueles que falam não preciso fazer obra nenhuma, eles estão se deleitando porque eu não preciso fazer. Eu não preciso gastar, mas eu estou aproveitando este momento para mim mesmo. E isso tudo porque não está sendo ensinado o que é justiça de fato, segundo Deus. O que é essa busca pelo reino de Deus e pela sua justiça. Ora, se o reino de Deus está dentro de nós, como nós já lemos aqui, por que nós estamos buscando fora, em um templo físico, o reino de Deus, esse reino de Deus, e não aqui dentro, nesse aperfeiçoamento do amor, nessa correção divina, em que eu preciso ser trabalhado? Por que eu estou buscando isso fora, ao invés de dentro? E se eu devo buscar fazer a justiça divina, como que eu estou fazendo? É julgando as pessoas? Julgando o que é pecado, o que não é? Ou realmente praticando ações, e essas ações são ações de graça, de pessoas que não merecem, mas estão recebendo a si mesmo, porque eu também não mereço. E isso também inclui aquele julgamento sobre as pessoas, sobre algum mendigo, por exemplo. Eu não vou dar para ele esse dinheiro, porque ele vai gastar com bebida, com drogas. Você já está julgando essa pessoa. Você não merece tanto quanto ela. E se você fosse receber aquilo que você realmente merece, o que é que você estaria recebendo? E aqui agora, tentando esclarecer o que é esse conceito de iniquidade, que alguns chegam a falar que é um pecado corriqueiro, algo que você não se desvencilha, que você continua nessa prática. E essa frase sobre aqueles que praticam a iniquidade, a gente pode ver em Mateus 7:23, capítulo 13, 41, 23, 28, 24, 12, Lucas 13, 27. Por que a gente nunca comparou a iniquidade com aquele que é oposto à equidade? Será que não seria basicamente este o conceito? E o que seria a equidade então? Eu tenho mais, você tem menos. Então vamos buscar essa equidade, essa igualdade, de forma que você não tem falta e eu também não tenho. Porém, muitas pessoas são opostas a isso, porque se assemelha uma ideologia em que aquele que tem mais é obrigado a dividir. Só que não é pela obrigação, não é por necessidade, mas é prova do meu amor. Eu faço porque eu quero. Eu faço porque eu reconheço que Deus me deu mais do que eu preciso. E eu estou conseguindo reconhecer no meu irmão que ele tem menos. Talvez tenha falta. Então nós estamos produzindo uma equidade. Só que tem pessoas que estão sendo opostas a isso. Tanto pelo conceito de que não são salvas pelas obras, e também não querendo parecer ser dessa ideologia que essa igualdade tem que ser provocada, tem que ser algo imposto. E por conta dessa ideologia também tem outras coisas muito piores, como até mesmo negarem a Deus e certas autoridades. As pessoas não querem nem isso e nem aquilo. E estão sendo, na verdade, diante de Deus, opostas à equidade. E por isso Deus fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a oposição da equidade. E agora vamos ver também se devemos guardar o sábado ou não, porque na verdade ele é bíblico, existe uma ordenança também, e a gente vê que existem certas denominações que guardam o sábado também, e se devemos fazer isso ou não e como devemos fazer. Sendo que em Êxodo 20, 31 e em Deuteronômio capítulo 5 também, tem essa ordenança: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás
toda a tua obra, a tua obra. Mas o 7º dia é sábado do Senhor, não farás nenhum trabalho. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E em Êxodo 12:16, apesar do contexto ali ser sobre a Páscoa, ele especifica um pouco mais em que nenhuma obra humana nós devemos fazer. Nada criativo, humanamente falando, mas somente concernente à bebida e à comida. Sendo que até mesmo isso, se conseguir preparar tudo no dia anterior, seria melhor ainda, né? E olha que interessante como é colocado em Levítico 23, versículo 3 e 38. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor, em todas as vossas moradas. E como já tenho tentado trazer também aqui, né? O Senhor tem feito de nós a sua habitação. Nós estamos sendo edificados casa do Senhor. Ele está falando nas vossas moradas. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, as vossas dádivas, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. E quais dádivas são essas que daremos ao Senhor? E que isso seriam ofertas voluntárias. Em Levítico 19, 1-3 e o versículo 30, diz assim, Moisés falando para o povo, né? Santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Guardareis os meus sábados. Deus está falando dos meus sábados. E reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. E a gente pode ver que em João 2, 19 e 21, Jesus trata o seu próprio corpo como um santuário. E lá em Levítico está falando, vocês vão reverenciar o meu santuário e vão guardar o meu sábado. E assim como Jesus está falando que o próprio corpo dele é o santuário, e qual é o sábado que Jesus guardou? O que ele fez nesse sábado? E uma curiosidade para compartilhar, que em Levítico 26, ele também cita que a própria terra também tem um sábado. E a gente vai ver isso lá em Apocalipse, que isso também é chamado de milênio. Haverá esse descanso da terra durante 1000 anos. E isso já estava escrito também lá em Levítico. Claro que vão falar que não é isso, não é exatamente isso. Porque assim como existe o 7º ano e o ano do jubileu, existe nesse 7º ano esse descanso da terra. Mas isso também se refere a algo superior que está lá em Apocalipse. Mas existe uma profecia que está em Oséias 2:11, em que ele fala, farei cessar as vossas festas, né? E também os vossos sábados. Todas as solenidades terão fim em algum momento. Mas parece haver uma contradição com Isaías 56, em que ali existe uma convocação para os gentios, ou seja, para aqueles que não são judeus, e que ele diz assim, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Aqui está se referindo a Jesus. A minha justiça vai se manifestar. Mas ele também fala fazei justiça. Então não se refere somente a Cristo, essa justiça. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor. Aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada, e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. E essa promessa também está lá em Apocalipse, que receberão um novo nome. E um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aqui eu cheguei até a pensar quem são esses eunucos que ele está se referindo aqui. Seriam, de alguma forma, isso não é definitivo, é só um pensamento, mas seriam talvez os judeus messiânicos que guardam a noiva, de alguma forma eles estão guardando a noiva, porque em Cantares 1, versículo 6, também está escrito, me puseram de guarda de vinhas, e a vinha, porém, que me pertence, não guardei. E aqui se referindo aos judeus que realmente não creem no Messias, né? Poxa, a vinha que realmente eu deveria guardar, acabei não guardando. E lembrando aqui que essas pessoas que estão guardando o sábado aqui, escolheram aquilo que agrada a Deus. É uma escolha e não uma obrigação. Eles estão escolhendo. Não é porque tem que cumprir um mandamento, uma ordenança. Eles estão escolhendo. É pela liberdade que eles estão fazendo isso. E o texto continua, e agora ao invés de falar de eunucos, está falando dos estrangeiros. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem, não é para temer, mas para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, a Jerusalém Celestial, né? E os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Não é aqui da terra, é algo divino. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos.
Eu deixei aqui em azul porque mais à frente isso vai ser tratado também. E será que esse versículo também deixa um pouco mais claro por que Jesus expulsou os mercadores do templo? Porque eles estavam na área dedicada aos gentios, aos estrangeiros. Eles não poderiam subir e ir para uma parte mais interna do templo, mas essa área dedicada estava virando um comércio, um lugar de comércio. E os gentios que poderiam ir ali adorar a Deus, isso já não estava acontecendo mais. Porém, se ele está falando que os estrangeiros vão guardar o sábado, como é que eu devo fazer então? Mas para entender isso, vamos ter que começar a entender o que Jesus fez e o que os apóstolos também estão falando. Em Tiago 1, 17, 18 e 22 a 25, ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Percebe que é prática, ou seja, acaba envolvendo as obras. Isso é importante, porque se nós formos somente ouvintes e não praticantes, nós estamos enganando a nós mesmos. Como se disséssemos: estou salvo e nada preciso fazer. Estou rico e não preciso de nada. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla, ou seja, parece que está pensando somente em si. E é para esses que Jesus vai dizer: eu tive fome e vocês não fizeram nada. E quando essa pessoa se retira, depois de se contemplar, contemplando a si mesmo, logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E vamos guardar essa frase de ser bem-aventurado no que realizar. Porque se eu sou filho de Deus agora, eu não procuro as minhas vontades, mas a do próximo, a de produzir algo para o reino. Se eu realmente tenho o Espírito Santo sendo filho e operante, praticante naquilo que creio, então aquilo que eu realizar vai ser bem sucedido. E aí, lembrando, mas agora com outro olhar, aquilo que João falou em 1 João 2, 5 a 6, que devemos ser aperfeiçoados no amor, e nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que pertence a ele, pertence a Jesus, esse deve também andar como ele andou. E a gente vai ver como é que Jesus andou, como é que ele guardou o sábado. Em Filipenses 2, 5 a 8, vai dizer o que Jesus fez primeiro, antes de fazer algumas obras. Ele esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo, se tornando semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou. Ora, se nós devemos andar como ele andou, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, assumir uma forma de servo, porém não é exatamente servo, mas de amigos, de Deus, nos humilhando a nós mesmos perante Deus, não é perante os homens. Não é qualquer humilhação que eu sofro que eu serei exaltado, mas quando eu me humilho perante Deus, aí ele me exalta. Perante ele também, não exatamente perante os homens, de acordo com os padrões humanos. E não somente isso, mas Jesus tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E Jesus nos deu um novo mandamento, que é amar o próximo com o mesmo amor que ele nos amou, a ponto de dar vida pelo próximo, e que devemos fazer isso também. E essa mesma ideia também está em 1 Pedro 2, 20 a 25. Sobre esvaziar de si mesmo e de se humilhar. Em Lucas 9, 23 a 26, Jesus falando: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não é algo único, não é um evento que vai acontecer uma única vez na sua vida, mas é dia a dia. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse vai salvar. Assim também algumas pessoas agora, de uma outra forma, querendo salvar suas próprias riquezas, as suas posses, vão perdê-la. Mas aqueles que perdem pela causa de Jesus, que é o ensino segundo a piedade, esses vão receber aquilo que é seu. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. E a gente já viu que aquele que retém, ao invés de dar aquilo que é justo, causa dano a si mesmo. É uma perda. Isso será por perda no futuro. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. E a gente vê que lá em Apocalipse existe uma promessa que, além de receber um novo nome, Jesus vai confessar este nome diante de Deus, Pai, e também diante dos anjos. Mas as pessoas que se envergonham desse ensino segundo a piedade, se envergonham das palavras do Senhor, e realmente vender aquilo que é seu e dar e repartir, o Senhor também se envergonhará dessas pessoas. E para começarmos a entender como podemos guardar o sábado, qual é o motivo que vocês acham que Deus compartilha conosco dos seus próprios dons, dos seus dons espirituais? E reparem nisso, os dons são dele, não nossos. Isso quer dizer que essas ações, esses atos, ele já faz. E ele quer compartilhar conosco, porque assim como já vimos que o apóstolo Paulo fala, a vontade de fazer o bem está em mim,
mas não o executá-lo. A capacidade de realmente realizar essas boas ações não está em mim. Mas, se recebemos o Espírito de Deus, Ele quer compartilhar conosco dos seus próprios dons, para que possamos então fazer as boas obras. O que Pedro diz em 2 Pedro 1, 3 a 7? Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, virtude divina, com a virtude o conhecimento pleno do Senhor, com o conhecimento o domínio próprio, que também é o fruto do Espírito Santo, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, percebe que a piedade também entra aqui, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. E o que é fraternidade e piedade? O que isso significa para vocês? Sendo que se fôssemos seguir toda essa ordem, o amor está só por último, depois dessa piedade e fraternidade. E ele continua dizendo, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos. E já vimos o que significa ser infrutífero para Deus, né? Esse ramo seco será cortado e será lançado para o fogo. E Deus compartilha tudo isso conosco para que nós não sejamos inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece algo impossível, né? Como assim pleno conhecimento? Porque, poxa, se a paz de Cristo transcende todo entendimento, como é que eu posso ter um pleno conhecimento? É porque um está falando do entendimento humano e aqui está falando do conhecimento divino, de comparar as coisas espirituais com espirituais. E ele continua dizendo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, ou seja, não sendo participantes da natureza divina, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Percebe que naquela ordem que a gente acabou de ler, também existe a piedade e a fraternidade. E assim como a gente viu também em Tiago, que ele fala que aquele que só contempla a si mesmo no espelho, quando ele sai, logo assim que ele sai, já esquece da aparência que tinha. Aqui também está falando algo semelhante, que ele só enxerga o que está perto e já esquece da purificação dos pecados que ocorreu há pouco tempo. Por isso, irmãos, procurai diligentemente cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebem que existe uma maneira para você ser suprido para então entrar no reino de Deus? Mas Deus, compartilhando seus próprios dons conosco, tem um propósito muito maior. Isso significa que nós guardamos o sábado ao recebermos e exercitarmos o dom divinamente compartilhado conosco. E assim é que damos frutos. Assim como o maná, que os antepassados dos hebreus não conheciam, que está em Deuteronômio 8,16, Deus compartilha conosco de seus próprios dons, coisas que nós não conhecíamos antes. E nós passamos a conhecer em Cristo, quando Ele começa a fazer essas coisas. E por isso também a importância desse processo de santificação. Porque assim como estava escrito, lembra-te do dia de sábado para o santificar, nós somos santificados para então exercer esse sábado, para então guardarmos esse sábado. E Pedro também fala em 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E assim como estava em Isaías, de que os estrangeiros vão guardar o sábado sem profanar, ou seja, é santificando que nós vamos guardar o sábado. Em 1 Coríntios 12, 1 e depois de 4 a 7. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então existe um propósito para que Deus compartilhe com cada um de nós alguns dons espirituais. Não significa que uma pessoa vai receber todos os dons espirituais ao mesmo tempo, mas também não significa que a pessoa só vai receber somente um dom espiritual, somente uma coisa. Às vezes tem momentos em que uma pessoa que tem o dom da sabedoria, por exemplo, possa ser que em algum momento ela profetize também, porque não sei se também é de conhecimento de todos, mas profetizar não se trata simplesmente de falar de coisas do futuro, de coisas que vão acontecer, mas se trata de ensino também, porém é um ensino espiritual. Diferentemente de um rabino ou um pastor que ensina a interpretação bíblica, né? O profeta ensina algo divino e pode trazer informações, conceitos e preceitos novos que ainda não se tinham conhecimento e que vêm diretamente de Deus, e que também trata de ação e reação, de causa e efeito. Por vocês tratarem Deus dessa forma, vocês vão receber tais coisas.
quer sejam coisas boas ou más. Então a profecia também é ensino, e por isso também o apóstolo Paulo incentiva tantas pessoas a procurarem um dom de profecia. Não é simplesmente falando das coisas do futuro, mas do ensino divino. E olha só o que está marcado em amarelo. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Percebe que não são obras humanas, mas divinas. E lembrando das passagens que falam sobre guardar o sábado, é para não fazer obras humanas. E aqui nós estamos vendo que é Deus que está fazendo essas obras através de nós. E como ele já disse aqui, tudo isso é visando um fim proveitoso, é para a edificação desse reino de Deus que está em nós. Em 1 Coríntios 4,12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Precisa ter esse fim proveitoso, não é para a minha própria glória. Poxa, olha como é que ele é espiritual, olha como é que Deus usa ele. Mas é para que acrescente na vida das pessoas. E acrescentar principalmente em coisas que vão nessa direção do pleno conhecimento de Deus. Que acrescentem no conhecimento. E também a palavra conhecer, biblicamente falando, não é simplesmente ficar sabendo de algo. Mas é uma relação tão íntima como algo até mesmo uma relação sexual. Antigamente falava assim, então tal homem conheceu tal mulher. Mas não significava de conhecer, mas de realmente ter relação. Algo tão íntimo, profundo, em que esse conhecimento permeia a alma. Então, não é simplesmente estar ciente de alguma coisa, mas é realmente conhecer, é ser um com essa coisa. Em Romanos 1,11, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Olha só esse outro fim proveitoso dos dons espirituais, para que sejamos confirmados e sejamos confirmados dessa vocação que temos. E será que conseguimos perceber o porquê que nós não vemos tantos sinais e poder genuinamente divinos hoje em dia? Sendo que nós temos esse relato em Atos 2, 42 a 45, em que esses dons eram abundantes naquele tempo. E aí Jesus nos repreende dizendo, voltai à prática das primeiras obras. Que obras são essas então? E aí, claro, quando Jesus fez bastante sinais nos sábados, ele diz em Mateus 12, vocês não leram que na lei, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? E nós já lemos que somos feitos sacerdócio real. Então agora isso também se aplica a nós. Não é mais guardar o sábado como se guardava antigamente. A gente vai entender isso melhor agora também. Ele também exorta, vocês deveriam saber o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Não são sacrifícios de animais, eu quero misericórdia. Vocês estão praticando essa misericórdia? Isso é uma prática. Porque ser misericordioso não é uma pessoa que é inerte às coisas, que não faz, que deixa de fazer, mas é ação também. E fazendo todas aquelas coisas, os sinais, Jesus está falando porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E ele faz essa afirmação, é lícito fazer nos sábados o bem. E esse conceito, isso é compreendido hoje também. Não é porque é sábado que não vai haver serviços de polícia, de bombeiros, de médicos, porque se é para salvar vidas, então é permitido o trabalho. E Jesus faz isso de forma muito superior, curando, salvando as vidas, libertando os cativos. E assim como João diz que, assim como ele andou, nós devemos andar também, são essas mesmas obras que nós devemos fazer também. E Jesus especifica, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E a gente vai entender por que Deus deu essa ordenança no passado, de forma que o homem descansasse. A gente vai ver um exemplo também de uma mulher que estava possessa de espíritos malignos, em Lucas 13, 10 a 17, e que Jesus no sábado cura essa pessoa, liberta ela. Porque além dessa possessão demoníaca, ela andava encurvada por conta disso. E aí Jesus vai, liberta ela, e logo por conta dessa libertação, ela se endireita e consegue andar normalmente. E Jesus questiona algo que seria básico, Poxa, se vocês levam até mesmo seu próprio boi ou jumento para beber água, violando assim o sábado, não deveria ser ainda melhor quando você consegue livrar alguém do cativeiro do pecado, alguém que tem espíritos opressores sobre ela? Isso não seria muito mais excelente? E Jesus fez isso várias e várias vezes, Em João 5, 16 e 18, ele diz, meu pai trabalha até agora, e é por isso que eu também trabalho. Mas que trabalho era esse? Jesus estava curando as pessoas, libertando. Então, se Deus compartilha conosco dos seus dons, é esse tipo de trabalho que Deus quer que nós façamos. E é isso que Jesus fala também em João 14, 11 e 15, dizendo, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das obras, porque elas são as mesmas obras que o Pai faz. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha essa condição que algumas pessoas parecem ignorar, Acham que, se eu pedir alguma coisa para Deus, então Deus vai me dar. Aí pedem coisas materiais. Em um mundo que vai perecer, isso já é certo. Mas Jesus afirma, se vocês guardarem os meus mandamentos, e se o ensino de Jesus é segundo a piedade também, nós estamos guardando esses mandamentos? Sendo que, como a gente também já viu,
Nós vamos glorificar a Deus com ações de graças. São com ações, não por palavras, mas por verdade. Sendo que essas obras divinas, que Jesus está falando que nós também vamos fazer, é com o mesmo propósito de o Pai ser glorificado. Glória nenhuma para nós, mas para o Pai. E já que eu estou falando de coisas tão polêmicas, por que não também falar do dom de línguas e esclarecer esse assunto? Eu vou falar de um exemplo que aconteceu comigo, em que eu trabalhando em um lugar, um irmão que eu sei que era cristão também, ele era sul-africano, porém a primeira língua dele era Zulu, e não inglês. E aí ele pediu permissão para orar na língua dele, em Zulu. E aí a gente permitiu, claro, sem nenhum problema quanto a isso. Mas no final da oração eu fiquei assim, será que eu posso dizer amém? Será que eu posso confirmar? Porque eu não sei o que ele disse. Sendo que nós devemos ser prudentes. E sabendo que nesse mundo vem vários anticristos tentando nos enganar, eu já ouvi também de pessoas que, sendo satanistas, estando no meio da igreja, começarem a falar outras línguas, porém, enquanto as pessoas achavam que eles estavam glorificando a Deus, eles estavam dando comando para entidades, para demônios, fazerem certos sinais. E olha só a ingenuidade das pessoas. Nós não devemos ser assim. E por conta disso eu fico com esse pensamento, poxa, eu sei que ele é meu irmão em Cristo, eu consigo sentir Cristo nele, mas será que eu devo, ou será que eu posso concordar com a oração dele, em que eu não entendi nada? E assim também eu pergunto, como é que nós podemos concordar com certas coisas que estão sendo ditas, sabendo que muitos não procedem de Cristo, e que realmente estão ali para enganar. E não é uma enganação fajuta, a enganação do diabo realmente tem eficácia, como a gente viu lá em 2 Tessalonicenses. E Deus está permitindo isso. Isso tem a permissão de Deus, tem a anuência de Deus. Então olha o que está em Provérbios 14:15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. 1 Coríntios 14:20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Efésios 5:17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender. Percebe que essa busca pelo pleno conhecimento, isso aparece em toda a doutrina dos apóstolos? Procurai compreender. Como eu vou compreender algo que está sendo dito em outra língua? Sendo que uma pergunta que é muito recorrente é se essas línguas, esse dom de línguas, eram línguas conhecidas ou línguas estranhas. Porque às vezes se confunde com o que está em 1 Coríntios 13, falando ainda que eu falasse a língua dos anjos. Mas essa expressão ainda que pode querer dizer ou significar a inexistência disso. Porque o apóstolo Paulo não era rico e ele ainda diz, ainda que eu distribua todas as minhas riquezas, e ele não tem essas riquezas todas, mas é uma figura de linguagem, ainda que eu tivesse e ainda fizesse, e ele fala da mesma forma, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou seja, era muito provável que não falasse. Mas vamos ver o que está escrito em Atos 2, nesses versículos aqui destacados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. E lembrando o contexto aqui, eu sei que a palavra Pentecostes não nos dá a conhecer qual a origem dessa festa, né? Porque, na verdade, Pentecostes é a celebração da outorga da Torá. O que é isso? Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, esses dias foram os dias 6 e 7 de Sivan. Nesses dias é que se comemora a outorga da Torá. Moisés recebeu de Deus e ele começa a transmitir isso para o povo. Então, nesses 2 dias é a festa que é chamada de Pentecostes. E existem algumas festividades que os judeus, mesmo morando muito longe, eles vêm até a Terra Santa para celebrar isso, principalmente a lei. A lei era a principal festa, né, dessa outorga da Torá. E cumprindo profecias daquilo que a gente chama de Antigo Testamento, em que Deus falou, vou colocar em suas mentes e em seus corações a minha lei. E foi nesse mesmo dia, exatamente nesse mesmo dia, da celebração da outorga da Torá, é que desce o Espírito Santo trazendo a consciência de Cristo sobre eles. E aí, continuando aqui no texto, esses judeus ficaram atônitos e admiravam porque estavam ouvindo esses galileus, né, falando em sua própria língua nativa, mistérios de Deus. Tanto os judeus quanto prosélitos, e prosélito é aquele que se converteu ao judaísmo, né, e segue a lei. E Pedro ali chega a falar para essas pessoas, dizendo assim, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, citando sobre esses judeus que estavam no que é conhecido como diáspora.
Eles não estavam mais vivendo na Terra Santa por conta de guerras, por conta de várias outras coisas. Eles estavam longe e às vezes vinham até a Terra Santa para celebrar algumas festividades. E Pedro está falando, para vós outros é essa promessa. E também para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E olha só o efeito, o fim proveitoso que esses dons levaram, eles geraram. Naquele dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Está descrito em Atos 2,41. Esse foi o fim proveitoso. Porém, a gente vai ver do que se trata essa promessa que o apóstolo Pedro está citando. Em 1 Coríntios 14, 21 e 22, o apóstolo Paulo também está se referindo a essa promessa. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas, por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para incrédulos, e sim para os que creem. E aqui parece algo estranho, talvez contraditório, mas por que está falando que esse sinal seria para os incrédulos, porém a profecia se trata daqueles que creem? Porque quando Isaías escreveu isso, no capítulo 28, ele está falando isso para os judeus, aqueles que creem que Deus é um Deus único. Mas o apóstolo Paulo está falando que essas línguas são sinais para os incrédulos. Por quê? Apesar de eles crerem que Deus é o Deus único, o verdadeiro, infelizmente eles estavam negando a Jesus como o Filho de Deus, o Messias. E por isso, apesar de eles serem os que creem, também são os que são incrédulos. Creem que Deus é Deus, mas não creem que Jesus é o Messias. Então esse sinal não se trata de uma coisa que deva acontecer para os cristãos, os que já creem que Jesus é o Messias. E aí, não sei se é de conhecimento também, porque eu também não conhecia isso, eu não sabia que o dom de línguas tem este propósito, de anunciar aos judeus que estão na diáspora, cumprindo a profecia de Isaías 28. E o que está em Isaías 28? Destaquei aqui alguns versículos que diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. E quem são estes que dominam os que estão em Jerusalém? São os líderes religiosos daquela época. E ele também diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentarei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Sendo que, na verdade, esse descanso que os estrangeiros vão falar para os judeus, se trata de Jesus. Este é o descanso. E a gente vai ver depois também Jesus falando: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vou dar descanso a vocês. E a continuação aqui no capítulo 28 de Isaías, ele chega a citar que os judeus estão fazendo uma aliança com a morte, no seguinte sentido: por conta dessa aliança com a morte, certas coisas não vão nos atingir. E olha o que ele diz: a vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio de açoites passar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia. E isso quer dizer que, por conta dessas guerras que ainda viriam, isso dá a entender que ainda haveriam mais diásporas. Em Jeremias 6, 16 e 17, Deus diz assim: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas. Por que são antigas essas veredas? Ele está falando: perguntai qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atento ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. E reparem que ele fala: não vou colocar atalaia no meio de vós, mas sobre vós. Não quer dizer de forma alguma que somos superiores aos judeus. Porque Jesus disse que a salvação vem pelos judeus, quando ele disse isso para a mulher samaritana. Mas ele está dizendo que vai colocar pessoas proclamando que devemos ficar atentos ao som da trombeta, da verdade, mas também já havia essa profecia em que eles não iriam escutar. E aí em Mateus 11, 28 a 30, Jesus diz isso: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Esses sobrecarregados é por tanto jugo que é colocado em cima do povo. Preceito e mais preceito, regras e mais regras. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí lembra lá de Isaías 28, em que os gentios, ou seja, os estrangeiros, vão dizer para os judeus: este é o descanso. E Jesus está falando: eu sou o descanso. Em João 10, 9, Jesus também diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem.
ele também está se referindo a Salmo 23 de achar esse pasto verdejante, que também é descanso. E olhem só a ordem que Jesus nos dá. Em Atos 1:8, ele diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." E a gente vai ver o propósito disso também. E em Mateus 10, 5-7, ele especifica a ordem dessas coisas. E ele deu as seguintes instruções aos discípulos, que viraram apóstolos: "Não tomeis rumo aos gentios, nem entrais em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus." E essa é a importância do dom de línguas para cumprirmos a promessa, a profecia feita lá em Isaías 28, de anunciar primeiro aos judeus e depois aos outros. E por que disso? Porque esses judeus estando em diáspora, isso significa que não estão na terra de Israel, mas em outros países, o hebraico ou o aramaico não é a primeira língua deles mais. Mas Deus quer que eles entendam perfeitamente o que está sendo dito. Porque mesmo tendo a cultura judaica, às vezes sabendo falar certas palavras, certas frases, em hebraico mesmo, eles não têm influência nessa língua. Então, apesar de saber recitar certas coisas na língua original, eles não têm mais a fluência nessa língua, que seria o hebraico ou o aramaico. Por isso que Deus está enviando pessoas que falam das coisas divinas na primeira língua dessas pessoas. E qual seria um exemplo para poder entender isso? Vamos supor que eu sou um judeu, que nasci aqui no Brasil, e apesar de saber recitar certas coisas em hebraico, eu não entendo ele completamente. Na verdade, eu entendo quase nada, porque eu nasci falando português e aprendi a cultura judaica ao longo do tempo. Mas Deus, querendo me alcançar, está usando gentios, ou seja, estrangeiros, pessoas que não são judeus de nascença, para falar em português para mim grandezas de Deus, confirmando que Jesus é o Messias, para que então eu possa tomar essa decisão, então seguir esse caminho e então achar o descanso, para que então eu também possa passar por esta porta que é Jesus. E essa é a principal importância do dons de línguas, de atingirem primeiro aos judeus que estão em diáspora, para então serem usadas para anunciar também o evangelho aos outros. Tipo, se eu sendo brasileiro falando português e for para a Grécia, o que vai me adiantar falar português lá? Que almas que eu vou alcançar? O que eles vão entender se eu falar português lá? Mas se Deus permitir que eu fale em grego lá, aí sim vai ter proveito. E aí sim vidas vão ser alcançadas e vão se converter. E se houver judeus lá naquele meio e que vão então crer que Jesus é o Cristo, melhor ainda. Aí sim eu vou estar cumprindo a profecia de Isaías 28, em que tanto o apóstolo Pedro e Paulo citaram nesses textos que a gente acabou de ler. E aí, relembrando o exemplo que eu acabei de dar sobre um irmão em Cristo que orou em Zulu e eu não sabia se eu podia concordar ou não, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, e eu destaquei esses versículos aqui também, em que ele diz: "O que fala em outra língua, assim mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja." Ou seja, aquele irmão que estava orando em Zulu estava edificando a si mesmo, que ele estava falando com Deus, mas eu mesmo não estava entendendo nada. Porém, aquele que profetiza, ele traz o ensinamento divino diretamente para as pessoas. E esse sim edifica toda a igreja. E aqui Paulo já está mostrando que o dom de profecia é superior ao de línguas. Mas tem pessoas que parecem que confundem as duas coisas. Tipo assim, querem profetizar em línguas em que ninguém entende nenhuma dessas partes. E às vezes a própria pessoa que vem traduzir. Mas qual a função dela estar falando em outra língua e ela mesma está traduzindo? E eu já vi certos absurdos em que a própria pessoa nem ela mesma traduz. E aí parece que, entenda o que você quiser entender, o que o Espírito está falando com você. Mas vamos ver se é isso que Paulo está falando. "Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se eu não vos falar por meio de revelação, ou da ciência, ou de profecia, ou de doutrina?" Tipo, se eu não fizer vocês conhecerem essas coisas, a revelação, a ciência, a profecia, a doutrina, o que vai adiantar eu falar em outras línguas com vocês? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Ou seja, a língua realmente foi feita para comunicar. E tem um sentido nelas. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. É algo até meio constrangedor, né? Uma pessoa de uma nacionalidade que só fala aquela língua, e outra encontrando com outra que só fala uma outra língua. Os dois tentando se comunicar, o que acontece? Que proveito eles vão ter em relação ao conhecimento, a ciência, a profecia ou a doutrina dos apóstolos e de Jesus? Sendo que Deus usou as línguas para confundir os perversos lá em Gênesis 11, na Torre de Babel. Não para confundir os crentes,
Não é para confundir também o diabo. Deus dá a conhecer ao diabo os planos dele, de forma até que o próprio Apocalipse já está revelado. Já está escrito o que o próprio Satanás vai fazer, as escolhas que ele vai tomar. Mas agora, com dons de línguas que Deus está permitindo que nós podemos falar, é para alcançar os crentes, aqueles que, lá em Isaías 28 também fala que vai reunir essas pessoas novamente. Então tem essa função de trazer esses judeus de volta. E também anunciar para outros, mas primeiramente para os judeus. E continuando também em 1 Coríntios 14, Paulo falando, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, e essa palavra significa que aquele que não é instruído ou é ignorante, como ele vai dizer amém depois da tua ação de graças? Tipo, você glorificou a Deus, você edificou a si mesmo, mas como que essa pessoa vai dizer amém depois de ouvir coisas que ela não entende? E ele ainda continua dizendo, mas dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua que vocês não vão entender. E quando ele fala muito mais outras línguas, ele, por ser erudito na lei, ele também falava o hebraico, o aramaico, que era daquela época, e ele também falava o grego. E talvez, possivelmente, falava ainda outras, que não está relatado também. Mas ele especifica, eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir vocês, do que falar 10.000 que vocês não vão entender. E lembrando aquela expressão em 1 Coríntios 13, quando ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, isso já indica a possibilidade da inexistência. Em que, ainda que eu tivesse, eu não tenho, mas ainda que eu tivesse e não tivesse amor, não teria proveito nenhum. E ainda, em Coríntios 14, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos ou incrédulos, aí lembra daquilo que a gente falou sobre os incrédulos, de serem os judeus que não creem em Jesus, apesar de crerem que Deus é um, do único Deus, mas não creem que Jesus é o Messias. E se eles entrarem então na igreja, essas pessoas entrarem na igreja não vão dizer que vocês são loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Essas foram as maravilhas que aqueles judeus em diáspora ouviram, aqueles que receberam o Espírito Santo naquele evento de Pentecostes. E olha uma advertência que o apóstolo Paulo nos dá em 1 Coríntios 2, 24 e 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Olha só, certas pessoas, mesmo que se opõem a certas coisas, às vezes podem ser que eles estão sendo cativos pelo diabo, cumprindo a vontade do diabo, e que o apóstolo Paulo está revelando aqui que esse retorno à sensatez nos livra dos laços do diabo. Nós precisamos entender, ele está falando aqui do pleno conhecimento, de conhecermos plenamente a verdade. Isso é muito mais precioso do que nós falarmos línguas que ninguém entende e a nossa mente ficando infrutífera. O que mais isso poderia gerar em nós? Sendo que essas línguas estão sendo proveitosas para, primeiro, congregar os dispersos de Israel e depois anunciar a estrangeiros? Porque, se não é isso que está acontecendo, o que tem surgido em nosso meio? Um temor sobre quem é mais espiritual? Ao invés de levar o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, e se forem judeus ouvindo, eles se convertendo e se rendendo a Jesus, o Cristo, será que ao invés de tudo isso, o temor na verdade está sendo trazido para as pessoas, ao invés de ser levado para Deus? Qual fim proveitoso está sendo? Pessoas realmente estão se convertendo por conta dessas línguas? Ou não? Como ele diz em Isaías 58:6, ainda congregarei outros que já se acham reunidos, ou seja, cumprindo a profecia de Isaías 28, 11 a 12. As línguas servem para isso primeiramente. Jesus nos ordenou para primeiro pregar aos de Israel, depois aos outros. E eu separei certos textos que parecem frases fora de contexto, mas vamos ver se faz algum sentido. Será que faz sentido para você? Eu vou citar somente as frases que estão aqui em amarelo. Somos criados para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E Jesus disse que obras maiores nós faríamos. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a fim de vivermos de forma digna do Senhor,
frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, nos aperfeiçoando em todo o bem, para cumprirmos a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante de Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. De forma que, se alguém nos questionar, me mostre a tua fé sem obras, na verdade nós faremos o contrário. Mostraremos a nossa fé através de nossas obras, de forma que nós não vamos nos cansar de fazer o bem, perseverando de forma que nós não venhamos desfalecer no meio do caminho. Portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Porém, de alguma forma, isso quer dizer que já somos perfeitos? Nós vamos ver o relato do apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 12 e 16. Não que eu tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar. Avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Tenhamos este sentimento. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E aqui vamos diferenciar então os sábados, né? E será que podemos entender dessa seguinte forma? Se o primeiro sábado, foi feito para o homem descansar de suas obras, porque essa foi a principal função que Deus fez o sábado, em um tempo em que eles seriam escravos, eles seriam feitos cativos, eles iriam para a diáspora, eles seriam dispersos, tendo que seguir outros tipos de lei. E Deus criou o sábado para o homem com este intuito, para que ele descansasse de suas obras. 6 dias ele trabalha, em um ele descansa. E será que esse segundo sábado não é uma convocação de Deus para o trabalho das obras divinas? Porque ele quer compartilhar conosco de seus dons. E aqui eu chamei de segundo sábado. Vamos rever o texto de Tito 1,16. No tocante a Deus, confessam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Percebem que, se eu não tenho as obras que consumam, que confirmam a minha fé, eu sou reprovado para a verdadeira e boa obra, na qual o próprio Deus compartilha comigo o dom divino? Percebe essa importância? Essa ordem das coisas, e é por isso que talvez nós não vemos hoje em dia tantos sinais, que deveriam ser tantos mais, como talvez até maiores do que Jesus fez. E o que Jesus fala conosco em João 6, 26, 27? Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Tem pessoas que buscam a Deus só por conta disso, né? Porque está sendo alimentado, fisicamente. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Essa é a convocação para a boa obra, de trabalharmos para a boa obra, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. E nós veremos que selo é esse também. Lucas 10, 1, 2. Jesus, nessa passagem, ele designou 70 pessoas e enviou de 2 em 2 para que pudessem não só anunciar que estava próximo o reino dos céus, mas também fazendo sinais e prodígios como ele também estava fazendo. E ele disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, para a seara do Senhor, não é a nossa própria. E ele ainda fala em Mateus 10, 8 a 10. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O próprio Jesus está falando que ele mesmo não vai prover as pessoas disso, mas por eles estarem sendo aperfeiçoados no amor e anunciando a palavra dele, aqueles que receberem essas pessoas, elas vão compartilhar com essas pessoas os bens que elas têm, conforme as suas posses, conforme a prosperidade que essas pessoas têm. Não por obrigação, mas porque elas são livres para fazê-lo. Porém, mesmo os discípulos, esses 70, fazendo esses sinais grandiosos, Jesus não chega a questionar, e aí, como foi? Curaram muitas pessoas, ressuscitaram muitos mortos, purificaram muitos leprosos, expeliram muitos demônios, apesar dos próprios discípulos terem ficado maravilhados com esses sinais. Mas, Jesus questiona o seguinte, em Lucas 22, 35. Quando vos mandei sem bolsas, sem alforjes, sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? E aí, eles ficaram em silêncio, não conseguiram responder nada. Porque realmente, nada lhes faltou. E no versículo seguinte, Jesus fala assim, agora, porém, o que não tem espada, vende a sua capa e compre uma. Mas que espada é essa, então, que ele está falando? É a arma mesmo? Porque em Mateus 10, 34, ele diz, vim trazer a espada. Em outro momento, em outro evangelho, está assim, eu vim trazer divisão. Mas do que isso se trata?
Em Efésios 6,17, apóstolo Paulo diz que a espada do Espírito, naquela analogia com a armadura de Deus, a espada do Espírito é a palavra de Deus. E em outra oportunidade eu gostaria de gravar um vídeo falando sobre a armadura de Deus, porque não é algo passivo, em que a gente ora assim, Deus me revista com a tua armadura. Mas o verbo ali usado é revistai-vos, é vocês que têm que fazer. Então é um conceito também que não está muito certo, parece algo místico, mas não é bem místico assim. E em João 3,5, Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E, infelizmente, eu sei que é pesado dizer isso, mas me parece isso, que muitos nasceram da água, mas ainda não nasceram do Espírito. Tem uma parte, mas não tem a outra, e acaba ficando assim, infrutífero. E olha que coisa interessante, está lá em Apocalipse 6,9. Vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E eu só fui ter esse seguinte entendimento, que, na verdade, assim como a lei veio trazer a consciência do que era pecado, a palavra de Deus, que é essa que Jesus veio trazer, é para a nossa morte. É estranho dizer isso, mas é necessário morrer primeiro para então nascermos de novo. E quando ele diz, eu vim trazer a espada, e a espada é a palavra de Deus, para a nossa morte mesmo. E claro, existem pelo menos dois tipos de pessoas, né? Todos nós devemos morrer, de fato, para o pecado, mas tem alguns que realmente vão seguir também o mesmo testemunho de Jesus, sustentando esse mesmo testemunho em que, assim como ele deu a vida por nós, outras pessoas também darão a sua própria vida, sustentando o mesmo testemunho que Jesus sustentou. Então alguns realmente, de fato, morrerão fisicamente, não só espiritualmente, mas fisicamente também, por conta do nome de Jesus. E quando em outras versões fala que eu vim trazer divisão, e eu não coloquei aqui também esse texto de Hebreus, Hebreus 4,12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E quando Jesus diz que veio trazer a divisão, é a divisão desse corpo que vai perecer e desse espírito que nasceu novo. Então, por isso que essa palavra vem trazer para nós a morte dessa carne. Porque quando já diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, então de fato vamos morrer. Mas não somente uma morte física, mas é preciso morrer para o pecado. Enquanto a lei trazia a consciência do que era pecado, agora vamos morrer para esse pecado, para então conseguirmos cumprir a lei divina. E agora, ao invés de fazer a nossa vontade, é fazer a vontade do Pai. E fazer as mesmas obras que o Pai faz. Porque se o Pai cura, se o Pai ressuscita mortos, faz tantas outras coisas que parecem impossíveis para nós, e na verdade é, ele quer compartilhar conosco, mas só para aqueles que nascem da água e do Espírito. E não tem como ser diferente disso. E uma outra coisa que eu também entendi é que a paz é o Espírito Santo. Parece estranho, ou talvez até levianamente alguns acabam sem querer dizendo isso, né? A paz do Senhor. Mas a paz do Senhor significa o Espírito Santo. Em Ageu 2:9, ele está citando ali sobre a reconstrução do segundo templo, dizendo que a glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a minha paz. Sendo que, como se tratava ainda de um templo físico, existia ainda aquele véu que fazia separação do lugar santo e santíssimo, de onde o Espírito Santo estava. E Deus ali estava confirmando, eu vou dar a minha paz. O Espírito Santo vai estar lá. E em Zacarias 9:9-10, que citando sobre o Messias, diz assim, eis aí vem o teu rei, ele anunciará paz às nações. Não é simplesmente parar de ter guerra, mas ele está falando que anunciará paz, anunciará paz. Em Ezequiel 34:24-25, diz, o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Aqui citando a Davi, porque como a promessa ao rei Davi se tratava do Messias, e Jesus ficou conhecido como filho de Davi, meu servo será príncipe no meio delas. Farei com elas, com os povos, aliança de paz. Está sendo prometida essa aliança. E a gente vai ver Jesus falando isso. Em Ezequiel 37:24-28. O meu servo Davi reinará sobre eles. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. É por isso que os judeus acabam negando a Jesus, porque se ele vem trazer essa aliança de paz, e ainda continua a guerra, e essa paz será perpétua, então ele não é o Messias. Mas a gente vai ver que se trata do Espírito Santo. Porei o meu santuário no meio deles, para sempre. Novamente, fazendo de nós o seu santuário. Isaías 54:10. A minha aliança de paz não será removida. Em Zacarias 8:11-12. Haverá sementeira de paz. Em Joel 2:28-29. E acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
derramarei o meu espírito naqueles dias. E aí, o que Jesus fala? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aquele Consolador, que é o Espírito da verdade, e que também é a paz. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. E olha só o contexto que ele fala. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Já não lemos em outros textos de Paulo falando, aquele que se torna filho, Cristo envia o seu Espírito para o nosso coração. E aqui, nesse mesmo contexto, falando Consolador, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou seja, o meu Espírito eu vou dar a vocês. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Novamente, não é pelo temor que devemos seguir, mas no aperfeiçoamento do amor. Porém, algumas pessoas acabam recebendo outro tipo de Espírito, e não o Espírito Santo. E por eles acabam sendo guiados, voltando novamente a temer algumas coisas, ao invés de amarem a Deus em espírito e em verdade. E agora vamos ver do que se trata aquele selo que Jesus tinha falado, que a gente citou mais cedo. Em 2 Coríntios 1, 21 a 22, Deus nos selou e nos deu por penhor do Espírito em nosso coração. Em 2 Coríntios 5, 5, outorgando-nos o penhor do Espírito. Em Efésios 1, 13 a 14, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa? Aquela promessa da aliança de paz, a qual é penhor da vossa herança. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Lembrando aquilo que eu já falei, que em Pentecostes é a outorga da Torá, e foi neste mesmo período que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus, se cumprindo as profecias em Zacarias, Ezequiel, Isaías e Joel, falando disso. Em Isaías 32, 18 a 20, o meu povo habitará em moradas de paz. Olha o que ele está falando. Em moradas bem seguras e em moradas quietos e tranquilos. Ainda que haja saraiva, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Ou seja, do lado de fora está acontecendo muitas coisas. E Jesus diz, não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não o espírito. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento, livrando da escravidão dos homens e do jugo que os homens impõem sobre os outros. E olha só, semeais junto a todas as águas. E olha a simbologia que isso aparece lá em Apocalipse. No Apocalipse 17:15, o anjo está explicando para João que ele teve aquela visão da grande meretriz sentado sobre muitas águas, e ele diz, as águas que vistes são povos, multidões, nações e línguas. E sobre essa sementeira que a gente acabou de ler, essa sementeira de paz, Isaías está falando, bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, ou seja, a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas. Porém, também existe essa seguinte promessa, em Isaías 57, 21. Para os perversos, diz o meu Deus. Olha só, o meu Deus, não é o vosso Deus, o meu Deus. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não haverá o Espírito Santo, se você continua sendo perverso. Por isso que é preciso passar por toda essa correção para deixarmos o pecado. E agora sim, depois de entender todo este processo, do que é a igreja, a correção divina, sobre dízimos e ofertas, como tudo isso pode influenciar na nossa salvação, o que é realmente guardar o sábado, essa convocação desse trabalho santo de fazer as obras de Deus, que não são humanas e que de forma alguma podemos fazer de nós mesmos. E aí sim, depois de entender tudo isso, vamos começar a falar sobre os princípios bíblicos para o estudo de datas de Apocalipse. Em outras palavras, como Jesus disse, de tempos e épocas. Será que existem mesmo fundamentos bíblicos, bases bíblicas para podermos falar de algumas datas? E vamos ter que quebrar bastante paradigmas para chegar nesse entendimento.